Graça e paz, meus irmãos, palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa meditação nesse dia de hoje. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3 diz: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram subir logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Versículo 4: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. E versículo 6: E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Glória a Deus. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Talvez você está se sentindo como Pedro nesta manhã, nesse dia de hoje. Tem momentos na nossa vida que nós sentimos como Pedro, frustrados, decepcionados, tristes, abandonados às vezes. A Bíblia diz que logo Pedro negara Jesus 3 vezes. Pedro saiu. Pedro estava totalmente desistindo do ministério, voltando à prática antiga, voltando à sua vida cotidiana, voltando a fazer aquilo que ele mais sabia, aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais gostava. Pedro era pescador com João e seu irmão. Então a Bíblia diz que Pedro foi à noite pescar. Talvez tenha chegado a noite na sua vida. Talvez tenha chegado esse dia, como chegou na vida de Pedro. Está frustrado, porque negou o Senhor, decepcionado, sozinho, triste, querendo voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Mas a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21, que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Então Pedro não tinha mais opção. Ainda que negou a Jesus, mas Jesus não o lançou fora. Jesus não o lançou fora da sua presença. Jesus amava Pedro. A Bíblia diz que Pedro passou a noite toda pescando e não conseguiu pegar nada. É desse jeito. Sem Jesus Cristo, a noite chega. E chegando a noite, não vamos ter êxito em nada que nós colocarmos as nossas mãos para fazer. Por isso Jesus veio pela manhã. Às vezes você está vivendo um momento de noite na sua vida, um momento de crise, um momento de decepção. Neguei Jesus, pequei contra Ele, mas Jesus nunca lançou fora Pedro da sua presença. Glória a Deus, a Bíblia diz, meus irmãos, Pedro estava à noite, passando a noite, um momento difícil. Noite fala de momentos difíceis, momento de angústia, momento de tristeza, momento de decepção. Mas Jesus vem sempre pela manhã, louvado seja Deus. E nesse dia o Senhor está dizendo para ti: cheguei na sua vida, cheguei nesta manhã, cheguei aí nesta noite para trazer amanhã, para trazer a luz, para trazer um renovo, para trazer um novo tempo para você. A Bíblia diz que Jesus chega: filhos, tens alguma coisa de comer? Olha o cuidado de Jesus. Imagine Jesus chegando depois de uma frustração, a noite toda pescando, não pegou nada, vida triste, decepcionado com a vida, decepcionado com ele mesmo por ter negado o mestre. E Jesus chega chamando de filho: filho, tende alguma coisa de comer? Você é filho. Pastor, mas eu pequei. Não importa, você continua sendo filho de Deus. Você continua sendo filho, continua sendo amado por Deus. A Bíblia diz que Jesus vai lá para restaurar Pedro, para trazer Pedro de volta para o propósito. Quantas vezes nós estamos como Pedro? Nós estamos nos momentos da noite, momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de angústia, mas Jesus sabe sempre uma manhã, tem sempre uma manhã preparada para nos trazer de volta, para nos encontrar com Ele. E nesta manhã Jesus está dizendo: olha, Pedro, eu te amo do mesmo jeito que eu te amei antes de você ter me negado 3 vezes. E a Bíblia diz que Jesus falou: tem alguma coisa de comer? Não pegamos nada, não temos nada, estamos aqui frustrados, cansados, pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Talvez você está aí frustrado, não apanhou nada, talvez você está aí triste, decepcionado. Ei, Jesus te trouxe aqui nesse vídeo, você que vai ver esse vídeo, vai assistir esse vídeo para te levantar. E olha o que Jesus disse para eles: olha, lançai a rede e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram-na debaixo da palavra de Deus. Por isso devemos caminhar debaixo da palavra. Tudo só vai funcionar perfeitamente nas nossas vidas se nós caminharmos debaixo da palavra do Senhor. Pescaram a noite toda, não apanharam, e com um lance eles lançaram a rede sobre a palavra do Senhor e pegaram 153 grandes peixes. E ali a frustração daqueles homens foram aplacada.
Glória a Deus. Jesus sempre chega para nos acalmar. Jesus sempre chega para nos trazer vitória, para nos levantar. Jesus não quer nos deixar de baixo, não quer nós frustrados, tristes. Não, Jesus quer nós abençoados, com êxito e crendo na sua palavra. Olha que a Bíblia diz que eles lançaram a rede, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Olha que coisa gloriosa. Louvado seja Deus. Então aí o discípulo que Jesus amava diz: olha, Pedro, é o Senhor. E Pedro se lança na água. Pedro estava ali, tudo que Pedro não queria ali naquele momento era encontrar com o Senhor. Estava envergonhado, frustrado, decepcionado por ter negado o mestre. Talvez você está assim, mas Jesus não veio para acusar Pedro, assim como Jesus não veio para te acusar, mas Jesus veio para trazer você de volta para Ele. E a Bíblia diz, meus irmãos, Jesus diz no verso 10: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Trazei os dois peixes que agora apanhaste. Glória a Deus. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos que se rompia a rede. Tanta bênção, que a bênção de Jesus é assim, é recalcada. Glória a Deus. E diz: vinde jantar. E depois Deus, o Senhor, começa a falar com Pedro: Pedro, tu me amas. Olha o carinho de Jesus, olha o cuidado de Jesus com a vida de Pedro. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então Jesus não veio para te jogar para fora, para te lançar para fora, e veio para trazer você para Ele, que Ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito com a sua casa. Ele não veio para te tirar do rebanho, Ele veio te trazer para te colocar no rebanho. Então levante a sua cabeça nesse dia. Não importa o que você fez, não importa, Jesus não se esqueceu de ti. Jesus não te abandonou, muito pelo contrário, Ele vem ao teu encontro para te restaurar, para te levantar, para te abençoar, para te renovar, para dizer: estou contigo, não temas que eu te ajudo. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, ele se levantará. Louvado seja Deus. O Senhor levantou Pedro, o Senhor restaurou a fé de Pedro, o Senhor curou Pedro. E esse homem foi cheio da glória de Deus, foi cheio da presença de Deus. Você vê que no Pentecoste, em Atos 2, 14, 16, Pedro se põe em pé, cheio do poder, cheio da ousadia. Então, um pecado, um erro não vai te tirar da presença de Deus. O Senhor vai sempre, com a sua misericórdia, nos trazer de volta para Ele. E a frustração é normal na vida dos homens de Deus. Quantos se frustraram, quantos caíram, quantos pecaram, mas todos o Senhor levantou. É só nós clamarmos pela misericórdia de Deus. Então nesse dia pense nisso. Ainda que você saiu do propósito, saiu da rota, mas o Espírito Santo, o Consolador, Ele te trará de volta para a rota, para o projeto. Não desista do chamado, não desista do ministério. Pense nesta mensagem. Deus te abençoe. Não desista. Jesus é o mesmo ontem, hoje. Ele não te abandona, Ele te ama. Aleluia, Ele quer te usar. Levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça. Pense nas promessas que Deus falou para você. Ele já sabia tudo que ia acontecer na sua vida, assim como Ele sabia que ia acontecer na vida de Pedro, que Pedro ia negar, que Pedro ia voltar para Galiléia, que Pedro ia voltar a pescar. Mas Jesus foi até a Pedro, glória a Deus, e restaurou a sorte de Pedro, restaurou o ministério de Pedro, restaurou o ânimo de Pedro, restaurou a vida de Pedro, o chamado de Pedro. E assim também Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o chamado que tem em você. Deus quer restaurar, tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pense nisso em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Levante e vá ao encontro do teu Deus. Vai à casa de Deus, ouvir a palavra, ser restaurado, ser renovado pela glória dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.